Ninguém ainda, né? Boa noite, gente. Cadê o povo? Vou esperar uns minutinhos, aí eu vou começar. Oi, Cris. Boa noite. Esperar um pouquinho aqui para a gente começar, tá? A pintar a vaquinha. Oi, amor. Boa noite. Tudo bem, Cris? Deixa eu pegar aqui minha danada. Oi, Marilda. Boa noite. Oi, boa noite, Daisy. De Porto Alegre, obrigada pelo carinho, viu? Um beijo para vocês de Porto Alegre. Vou colocar aqui a minha menina aqui para vocês verem. Hoje a gente vai pintar ela tá sequinha. Deixa eu tirar um pouco a luz. Ó, tá sequinha já. Aí eu quero deixar como essa. Essa aqui tá pintada. Ops. Deixa eu ir pra cá, cabeçuda. Esperar mais um pouquinho, tá? E a gente já começa, porque aí depois o pessoal que não viu, ela vai ficar gravada e assiste depois, né? Tá aí. Ó, a que eu fiz, a que já tinha feito, né? E essa aqui é que eu fiz na aula com vocês na semana passada, ó. Essa aqui foi de coração e essa eu fiz de estrelinha, ó. Eu vi, gente, que muita gente começou a fazer. Eu vi aí por aí no Face. Nossa, fiquei muito feliz. Obrigada. Deixa eu mandar um beijo para as meninas lá do grupo, as pipoquinhas. Obrigada, amores do meu coração, que todos os dias estão lá. Aproveitar também para dar um recado, gente. Meu celular quebrou. Um mês e pouquinho de celular novo, ele quebrou e eu estou usando celular velho. O celular velho, ele é uma tristeza. Aí até eu mandar arrumar, vocês têm paciência, tá? Porque ele só pega no tranco, assim. Boa noite, Su! Boa noite, Elizabeth! Ai, ai. Aí eu vou... Boa noite, Fátima. Simone, boa noite. Ó, já deu 3 minutos. Vou começar, que assim a gente não perde tempo, beleza? Deixa eu colocar essa aqui para lá. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa parte de baixo, a confecção da parte de baixo, tá? Vocês escrevem que depois eu respondo, tá? Porque eu acho que não tem segredo, eu expliquei do outro lado. Obrigada, Ana. Boa noite. Ana Cláudia. Paula, boa noite. Vendo? Então, eu expliquei mais ou menos como é que fazia, porque eu ensinei a tampa. A parte de baixo eu não fiz junto, porque eu acho que, na verdade, não tem, assim, segredo, porque são tiras cortadas, né? E um pedaço de biscuit aqui para segurar, e as bolachinhas, né? Deixa eu colocar para cá. Deixa eu ver aqui, gente. Que eu acho... Puxa vida. É impressionante como a gente separa as coisas, né, gente? E a gente acaba sempre esquecendo. Na hora que eu vi a bolachinha, que eu lembrei que eu tinha que... Era só um minutinho, gente. Achei. Aqui. Boa noite, Gardênia. Ó. Eu fiz com os cortadores da Blue Star. Vários tipos, ó. Esse aqui tá totalmente sem pintar, então eu vou pintar com vocês, tá? Para vocês verem como faz, tá? E aí, ó,
Ó, cortei do Mickey. Deixa eu ver aqui. Eu andei usando, sabe, gente? Ó, cortei gatinho. Tudo que dá pra fazer, bolachinha pra gente colar depois no pote, tá? Ó, e tem coração. Tem esse aqui também, ó, que fica super legal. Esse aqui. Porque eu usava forminha, fica super fofo também com a forminha. Nossa, elas ficam bem reais. Então eu fiz uma mescla, tá, gente? Usando as de forminha, né? E usando essas, porque essas aqui eu corto um monte e aí dá para encher o pote. Caso você queira encher o pote todo, tá? Eu tenho deixa eu pegar, eu tenho um outro modelo aqui do outro pote só para vocês verem. Ó, eu tenho esse modelo de pote, tá vendo? Que eu enchi todinho, tá? Coloquei até um cupcake aqui, ó, tá vendo? Então eu usei tanto os cortadores da Blue Star, tá? Como de forma, ó. E eu acho que fica super legal. Esse aqui é um outro pote meu também, né? Aí vamos lá começar. Boa noite para quem eu não falei boa noite, beijo para todo mundo. Sintam-se beijadas, abraçadas, apertadas. Ana Paula, essa tampa que eu mostrei da menininha eu não ensinei. Essa tampa, na verdade, o pote inteiro foi uma aula presencial minha aqui no meu ateliê, que eu dei para algumas meninas. Eu comecei a gravar essa aula aqui, dela com algumas versões dela, tá? Só que eu não tive tempo de terminar, gente. Então, eu só ia soltar mesmo depois que eu terminasse. Então, para soltar uma aula que não está acabada, eu prefiro não soltar. Tá bom? Rosana, semana passada eu ensinei a fazer essa vaca, tá? Que é a tampa, ó. A tampa de um pote. Hoje eu vou ensinar a pintar, tá bom? Eu pintei uns pedaços para poder adiantar, mas hoje eu vou ensinar a pintar, tá bom? Vamos lá. Bora começar. Bora começar. Eu vou precisar, tá? Para pintar ela, o corpo inteiro, tá? Eu vou precisar da siena natural, que é essa cor aqui, ó. Siena natural. Se caso você não tiver siena natural, você pode usar o amarelo ocre, que ele é um pouquinho mais claro, tá vendo? Ele vai ficar com uma corzinha, um tomzinho mais claro, mas também fica muito bom, tá? E vou usar agora o marrom, esse aqui, ó. Os dois juntos, tá? Pra gente começar a pintar. Ops. Oi, Luciana. Oi, Rosana Costa. Oi, Legmar. Marilze. Boa noite para todo mundo. Para ao redor dos olhos, eu vou usar essa cor aqui, salmão, tá? Para pintar as partes cor-de-rosa dela, gente, eu uso que seria no meio da orelha, na parte aqui, ó, e no focinho, tá? Que seria esse rosa antigo, e dou uma leve escurecida com coral, tá? Eu gosto bastante de tinta, gente, muito, 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 muito. Tá. Aí, para pintar o casco, eu vou usar, deixa eu ver aqui, o sépia e o cerâmica. É isso? Oh, gente, cerâmica não, perdão. Rústico. Ana Paula, tem a aula da vaquinha, sim. Se você procura depois, aqui mesmo no Mundo das Massinhas, que tem a aula da vaquinha. Essa aula foi da semana passada. Então. Aí eu vou usar o branco para dar aquela, né, iluminada. E algumas partes eu vou usar o amarelo ocre também para iluminar. Beleza?
Eu vou puxar minha câmera para lá para eu poder ver e responder vocês. Pra cá. Eu tô meio de lado, assim. Aí eu vou abaixar aqui um pouquinho a luz, tá, gente? Vocês estão vendo bem? Então, né? Ó. Boa noite, Márcia. Vamos lá. Gente, vocês viram que um lado, né? Esse lado aqui eu dei uma pintada, né? Que é pra gente poder adiantar. Vou pintar esse lado porque é a mesma coisa. O que você fizer de um lado, você vai fazer do outro, tá? Então não tem erro. Vou usar o pincelzinho da Condor chanfrado, número 16413, gente. Eu gosto de pincéis mais largos aqui para fazer esse tipo de trabalho, porque ela tem textura. Então eu gosto, tá? Hidrata ele bastante na água, o meu já estava aqui hidratando. Então o que eu faço, ó? Siena natural. Hoje eu tô trabalhando em cima de um azulejo, porque eu gosto de usar o azulejo. Siena natural é marrom. Então eu vou usar agora esses dois. Deixa eu botar pra lá essa tinta que tá aberta, porque eu tenho uma coisa de derrubar tinta em mim, hein? Oi, Elisa, primeira vez. Depois, quando você puder, assistir a primeira aula, que foi a confecção dela, tá? E essa aqui já é a segunda aula. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver uma coisa. Ó. Siena natural e marrom. Então, eu pego siena natural. Eu sujei aqui, ó, um pouquinho da ponta, ó. Só um pouquinho. Tá? E vou fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Para que a tinta entre nas cerdas. Tá? Vou sujar um pouquinho de marrom, ó. Bem pouquinho. E vou fazer... Peraí, aqui. Um pouquinho mais. Aqui. Ó. E vou fazer esse movimento. Tá? Não precisa ter medo, vai falar, ai, borrou, não sei o que, não sei. Não precisa ter medo, tá? Porque se borrar, a gente tira. Tá? Se achar que ficou um pouco escuro, ó. Tá escuro, né? Tá vendo? Não tem problema, não. E a gente vai passando. Aí, ó, eu dou uma limpada no meu pincel. E vou fazendo isso aqui, ó. Tá vendo como ele já suavizou e ficou bonito? Ó, aí a gente vem aqui. Então, sempre que vocês passarem, vocês acharem que tá escuro, limpa o pincel, tira o excesso da água, né? Vou passar aqui um pouquinho mais de siena, que eu quero ele mais amarelado. Ó, tô passando siena do outro lado ali. Ó. Aqui. Deste lado. E vou, gente, eu vou acompanhando, ó, sempre as partes de dentro, que eu vou escurecer. Tá dando para ver bem? Mas o pote não é de conserva, é um pote grande, tá? Vou mostrar aqui. Só para você ver o tamanho de baixo do pote, é o tamanho da vaca praticamente, tá? O pote, ó, só a parte de baixo dele tem 13 centímetros, vai? Não, 15 centímetros. 15 centímetros da parte de baixo. Ele tem 1,5 litro, eu acho. Vou botar pra cá. Continuar aqui. Tá? Eu tô sujando um pouco mais de amarelo, ó. O amarelo tá amarelo não, siena natural. Deixa eu virar aqui. Vou, hidrato meu pincel e vou passando, ó. Ó. Tá? A princípio, parece que ele tá borrado, sabe? Para quem é a primeira vez que tá pintando, vai falar assim, ai, não tô gostando porque tá ficando borrado. Ele não tá ficando borrado, não, tá? É assim mesmo, porque depois que ele assenta direitinho, que ele dá aquela secada,
ela pega a cor exatamente do jeito que a gente quer. Ó, pincel só molhado, sem tinta. E vou meio que esfumaçando, ó. Vou levantar aqui pra mim. Gente, eu quero ver vocês fazendo e pintando, hein? Porque essa peça, ela é uma peça bem rentável. E com essa técnica, vocês podem fazer outros bichos, tá? Ó. Então, nessa parte que foi a parte da costura, você pode ver que eu tô escurecendo bem dentro, né? É muito importante que vocês sujem só apenas a pontinha do pincel, tá? Só a ponta do pincel. Esse aqui é um pincel chanfrado, ele é para trabalhar assim. Ele não é um pincel chato que você mergulha o pincel todo na tinta, viu, gente? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Ó, vou passar aqui embaixo, tá vendo? Então, tudo que se fosse, por exemplo, né, que fosse sombra, né, que fosse fazer uma sombra, a gente escurece, tá? Essa técnica é para todas as peças, qualquer peça, tá? O que fica dentro, a gente escurece. O que fica para cima, para fora, a gente ilumina. E uma peça bem pintada, gente, é outra coisa, né? Ó, vocês podem reparar que eu tô fazendo a combinação das duas cores de tinta, né? O siena natural com o marrom. Quem não tiver o marrom, pode ser marrom escuro. Não tem problema também. Ele fica bom. Ó. Aí, todas aquelas partes que eu fiz umas covinhas, que eu fiz umas marcações, vocês passam bastante a tinta. E, ó, vem com um pincel limpo. Você vem meio que esfumaçando ele. De um lado, muito importante, de um lado e do outro, tá? Que aqui, quem acompanhou sabe que eu tinha feito uma marcação aqui de costura e as dobrinhas das costas. Eu não sei se esse horário ficou ruim. Eu não sei se sábado é ruim, porque sábado é o dia melhor para mim, porque depois eu fico muito enrolada. Ai, me perdoa, Ana Paula, muito bem lembrado, me desculpa. Ó, tinta acrílica fosca, é essa tinta que eu uso, tá? Tinta Nature Colors da Acrylex. Eu gosto muito dessa tinta para pintar. Na minha opinião, das nacionais que tem aí, ela é uma das melhores. Particular meu, tá, gente? De repente tem alguma outra tinta aí que eu não conheço ainda, mas eu gosto muito dela porque ela rende muito. Ó, gente, em volta do rabo. Eu sei que a maioria das pessoas gostam mais de live de confecção do que de pintura. Mas, gente, cá entre nós, uma peça pintada é outra coisa, né? Ariadne, todas as tintas que eu uso, ó, é tudo dessa marca, é a mesma marca, tá? Eu não tenho... Eu tenho umas importadas, mas eu só tô usando essa. E também uso corante, quando precisa, ou quando assim eu tô em alguma aula, eu uso giz pastel pela praticidade, né? Mas peças assim, gente, eu gosto de usar bastante essa tinta aí, essa tinta aqui.
Ó, aqui dentro, desse lado e desse lado a gente passa. Tá vendo, ó? O pincelzinho fica em pé e eu vou passando apenas aquela parte onde que eu sujei com a tinta, que é a pontinha, tá? Então não tem erro. Tá muito forte? Ó, pincelzinho já lavadinho e tira um pouco o excesso, tá? Boa noite, Jaque. Ó, gente, assim que for surgindo perguntas, vocês vão escrevendo aí que eu vou respondendo aos poucos. Ó, gente, aqui tudo na volta do braço. Eu já adiantei, então a live vai ser rápida, tá bom? Não vou segurar vocês muito no sabadão, não. Querendo todo mundo fazer companhia para mim. A cor siena que eu citei, cadê ela? Ah, tá cá. Ó, a cor siena que eu citei, siena. Deixa eu ver se eu... Ó, tá meio apagado, mas não sei se dá para ver aí, ó. Ó, siena. Siena natural. Tá? É essa siena. Beth, tem a aula da vaquinha sim. Ela foi ensinada semana passada. E eu resolvi ensinar porque ela foi uma aula demonstrativa e as meninas gostaram e pediram. Gente, tem uma marcação aqui no meio, ó. Né? Então, essa marcação aqui eu também pinto, ó. Mandar um beijo pro Iterlano e pro Diego, que eu comecei o biscuit por causa deles. Eles são ótimos. A técnica de pintura eu já pintava um pouco, mas eu aprendi bastante com eles também. Obrigada, meus amores. Vocês sempre... Eles são os fofos, gente. Então, assim, algumas marcas de tinta que eu não conhecia, foi eles que me passaram, tá? Tô passando para vocês o que eles me ensinaram. Ó, gente. Sim. Aqui eu já tinha pintado, né? Ó, aqui eu preciso colar direito, que tá descolando. Se tiver alguma pergunta, vai colocando aí para mim, tá, gente? Vamos lá. Aí, deixa eu voltar aqui para esse lado, que eu quero escurecer um pouquinho mais. E vou pintar aqui, gente, ó. E toda a volta. Ó. Tá? Vou vir aqui, gente, ó, atrás da orelha dela. Ó, aqui tudinho. Muitas pessoas falam, ai, não consigo pintar, não sei o que. Aí tá uma oportunidade aqui para começar. Tá? Enquanto você estiver pintando, o que errar dá para tirar, não tem problema. Pintar aqui do outro lado a orelha, as orebinhas dela. É muito importante o pincel estar certo também, tá? Porque senão ele não fica um efeito legal.
Aí, ó. Vou vir aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Porque tudo isso aqui faz sombra, né? Vamos dizer que se uma luz estivesse em cima, estaria fazendo sombra, né? Tudo, em toda essa parte aqui. Tá aqui. Já deixei bastante adiantado, que é pra gente poder não demorar. Boa noite, Tati. Márcia e Regina, eles além de ser feras, eles são, assim, de um coração enorme. Ó, vou passar aqui em cima do cabelo, porque eu quero que a tinta entre aqui nesses frisinhos que eu tinha feito. Eu acho que não custa nada, assim, pra gente, quando a gente aprende uma técnica com alguém, dar os créditos aos devidos donos, né? Como eu disse, eu já pintava, mas eu comecei o biscuit por causa deles. Eu comecei a fazer apliques, mas a peça grande mesmo. Eu tive uma única aula com eles, foi uma aula pelo Skype, gente. Não foi presencial, foi pelo Skype. Ó, em volta da estrela. O que borrou, gente, não tem problema. Pega o pincel, ó, e passa. O pincel limpo. Agora eu quero ver todo mundo fazendo, né? E pintando, hein? Gente, eu reparei que quando eu comecei a fazer peças grandes, que eu comecei a pintar mesmo para valer, eu comecei a vender mais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Daniela, por gentileza, a gente pode compartilhar. É um favor assim muito grande que vocês me fazem se compartilhar aí, por favor, nos grupos. Por favor. Compartilha para a gente ter bastante visualizações para eu poder fazer próximas lives, né? E aí eu vou fazer mais ou menos esse esquema. Uma aula eu faço a peça, porque minhas peças são mais ou menos grandes. E a outra eu venho pintando. Aí, se o negócio for bom, a gente pode pensar em outras peças. Aí a gente vê o que vocês querem aprender também. O que eu puder ensinar, claro. O que eu souber, né, gente? Olha, gente, ela fica... Ai, faltou aqui a orelha, né? Aí. Coloco o pincelzinho lá dentro. Aqui por dentro do laço, ó. Desculpe o barulho do celular, eu esqueci de desligar. É o meu celular velho de guerra. Ninguém merece, viu, gente? Ninguém merece comprar um celular novinho e ele dá problema. Aqui e volta. Ó, mais ou menos isso que eu quero. Tá bom? Aí, gente, eu vou abandonar ela aqui só um pouquinho de lado. Por quê? Porque eu tô mexendo com essa tinta e eu queria já mostrar pra vocês como é que faz. Ó, vou pegar aqui, ó, uma bolachinha. Vou até abaixar só um pouquinho mais pra vocês poderem ver. É a mesma tinta, tá? Siena natural, tinta PVA acrílica, siena natural e marrom. Então, eu vou sujar o marrom, né? Sujei as duas aqui e vou vir, ó,
nas voltas. É desse jeito que eu faço todas as bolachas. Né? Que aí a gente já mata aqui 2 coelhos. Aí tá vendo, ó, que essas partes aqui ficou branquinhas, né? Então eu venho, ó, e venho pintando tudo. Tem que pintar tudo, porque na hora que você colocar elas no seu pote, elas vão aparecer aquela parte sem pintar. Então, ó, eu venho com o pincel, ó, e venho pintando, ó, todinha. Elas ficaram assim, tá vendo, ó? Já viu que dá uma outra cor diferente, né? Ai, quantos corações para mim. Aí eu venho aqui, gente, ó, com essa parte aqui, ó, só marrom, ó. E dou umas pinceladas em algumas partes que a gente costuma dizer que eu estou queimando, ó. Tá? Pra ficar assim, como se tivesse dado uma queimadinha mesmo, tá? E aí aqui eu reservo para depois no final a gente vir na segunda parte aqui, que vai ser a iluminação. Bom, aqui, gente, ó, tem uma estrela, ó. Eu vou passar aqui por debaixo, ó. Né? Onde tem estrela. Peraí, deixa eu só levantar aqui a câmera. Agora eu tô mexendo com peça. Carla, é um pote. Márcia, você voltou, Márcia. Ó, gente, embaixo das estrelas, sempre na parte de baixo. Tá? Aqui, ó, nas partes de baixo, ó. Tá? Alguma dúvida? Bom, então, ó, aqui eu já usei essas 2 cores. Vou vir agora, deixa eu só fechar o pote, gente, porque eu sou meio desastrada. Eu tenho medo de derrubar a tinta em mim. Deixa eu botar pra cá. Então, ó, eu vou usar agora o rústico. Ó, essa cor aqui, rústica. Tá? Tinta acrílica fosca rústico. Tá? E sépia. Ela parece um preto, mas é sépia. Ô, Carla Miranda, você não perdeu não, tá? Essa aula da confecção da vaquinha tá gravado aí, aqui também, na página de fãs do Mundo da Massinha. Aí aqui, gente, ó, o mesmo processo, tá? Sujei aqui com um pouco de rústico e sujei um pouquinho de sépia. Tá? Bem na pontinha, ó. Você pode ver que não tem nada, quase nada. E vou vir, ó, sempre aqui na parte de baixo da estrelinha, ó. Viu? Se por acaso sujar a peça, não precisa se preocupar, que a gente vem limpando com um pincelzinho limpo. Pincelzinho limpinho, ó, tá vendo? Tá vendo como já vai dando um outro efeito? Ó. Né? Vou pintar aqui. Eu pintei só um pouquinho, deixei só um pouquinho para vocês verem mesmo, porque as estrelinhas são todas iguais. Ó, gente, ali eu borrei um pouquinho. Então, ó, pincelzinho limpo, ó. Onde foi? Aqui. Ó. Vai. Tira o excesso de água e passo, ó. Pronto. Não precisa se preocupar com borrado. Borrado a gente tira. Tá? A estrelinha é isso aqui. Com a mesma tinta... Não tem mais estrelinha aqui.
Passar aqui, ó, estrelinha. Tem mais uma danada de uma estrelinha aqui. Eu deixei algumas estrelinhas para pintar, mas não precisava ter deixado tanta. Passa aqui, ó, de baixo, tá vendo? Su, essa cor rústica é tudo. Su, você tá aí, Su. Ó, olha aqui atrás, né? Viu que fica bem... Dá um outro visual, né, gente? Como é que fala? É de, tipo, encher... De realmente encher os olhos, né? A pessoa, ela vê, ela fala, ah, eu quero. Do que aquela peça simples sem pintar. Vou dar só uma clareada aqui, né? Ó. Aí, gente, ó, com o rústico mesmo, eu vou vir aqui, ó, nos olhos, ó, nessa parte aqui, ó, dos olhos. Ó. Só uma leve escurecida. E aqui no chifre, eu não vou passar o rústico, eu vou passar só o sépia, porque essa parte aqui para quem fez a aula naquele dia, vocês estão lembrados? Que essa parte do chifre do casco eu deixei um marrom mais escuro do que das estrelinhas. Alguém tá lembrado? Vai ficar assim, tá vendo? Aí, aqui no casco, gente, ó, eu vou passar, no casco eu vou passar só o sépia. Ó, aqui dentro. Só na parte de dentro aqui, ó. Só a pontinha do pincel. Tá? Tá? O outro lado eu já tinha feito. Aí, de marrom, é isso, gente. Então, deixa eu guardar esses dois aqui. E a gente vai usar agora o salmão, tá? Coisa rápida. Ô, Márcia, obrigada. Isso mesmo, gente. Quem puder compartilhar, que eu acho que essa... pintura é tudo, né, gente? Pintura é tudo. Gente, ó, salmão no pincel já lavadinho. O que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó, na voltinha dos olhos. Ó. Deixa eu só dar uma limpadinha lá dentro, porque eu borrei. Aí eu vou usar aqui esse pincelzinho de preenchimento, que ele é fino, pra tirar. Ó, gente, como fica fofinha. Do salmão é só isso. Aí a gente vai partir agora, para a parte cor-de-rosa da peça, tá? Ó como é rápido. Né? Tem alguém aqui me chamando no celular. A pessoa acho que esqueceu que eu tô fazendo live. Pincelzinho lavadinho. Deixa eu ver se tem... Verdade, Márcia, ela realmente dá uma vida assim na peça. Deixa eu limpar aqui que eu sujei, ó, gente. Sujei agora, porque eu sujei minha mão. Ó, meninas. Coral. Tá? E o rosa antigo. O mesmo processo. Se você não tiver coral, você pode usar só o rosa antigo também, porque fica muito bonitinho. Tá? Rosa antigo, ó.
É bom fazer esse movimento. E vou passando em toda a parte da volta onde é cor de rosa. Meu pincel, ele tá um pouco aguado. Por que que eu deixei aguado? Porque eu quero que ele entre nessas frestinhas da textura que eu tinha feito. É proposital. Você pode até fazer isso aqui, ó. Para que ele entre bem nas frestinhas para aparecer, ó. Aí, ó, gente, ó. Eu usei mais o rosa antigo. Agora eu vou pegar um pouquinho só de coral. Tirar o excesso. Ó. Essa pintura aqui que eu fiz, uma pintura bem simples para poder fazer bastante e vender bastante, tá? Aqui. Aí agora eu vou vir aqui, gente, ó, no focinho aqui de dentro. Ó, parte de dentro. Na volta toda. Dentro do buraco do nariz, eu coloco a pontinha do pincel. E aqui na boquinha, ó. Aí, deixa eu pintar aqui nessa volta que eu não tinha pintado. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Obrigada, Márcia. Que ele abençoe todas nós. Nós somos guerreiras, né, gente? Vou falar para você, ser artesão não é fácil, não. As pessoas dando preço nas coisas da gente. A gente passa noites e noites aí. Ó. Chama as amigas, Madá. Tá? Se vocês quiserem escurecer mais um pouquinho, também pode. Né? E vou fazer agora dentro da orelha. Então, deixa eu... Aqui, pontinha do pincel. Lembrando que o pincel é o número 413 da Condor 16, tá? Que ele é um pincel maior. Ó, a orelha. Tá? E vou pintar aqui a outra. Ó como é fácil, gente. Viu que não tem nada de bicho de sete cabeças, né? Pincel bom, tinta boa, massa boa, não tem, não tem por que errar. Olha, deixa eu escurecer um bocadinho mais aqui dentro do nariz. Viu já totalmente a diferença que deu, né, gente? Aí aqui, vou guardar essas tintas aqui e vou pegar para pintar o laço. Que aí depois que nós pintarmos o laço, gente, ó, desculpa. As duas, o que eu usei agora para fazer o cor-de-rosa, dá para vocês pintarem as bolachinhas, tá? Também, do mesmo processo, mesmo jeito. O que eu fiz aqui, eu faço aqui, tá? Bom, agora eu vou usar
É turquesa? Não, azul piscina. Azul piscina, para fazer. Gente, eu posso usar o azul piscina. Eu posso usar também o violeta cobalto com o azul celeste. Ele fica muito, muito, muito bonito, essas duas cores juntas, tá? O azul piscina vai ficar assim, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui no outro. Ó. Tá? Esse aqui... Ai, gente, azul piscina. O azul piscina. O azul piscina é esse aqui, ó. Tá? Que eu fiz aqui. Depois eu pintei umas florzinhas, mas eu usei para fazer o sombreamento, eu usei esse aqui. Vou pintar agora esse outro com essa outra cor para vocês verem como também fica bonito. Porque o processo é o mesmo. Azul, celeste e violeta cobalto. Lembrando que na outra peça eu pintei com azul piscina, tá? Sujei aqui de azul, pouquinho. E vou sujar um pouquinho de violeta cobalto. Como eu pintei do outro jeito, esse aqui eu vou mudar. Olha como ele vai ficando bonito, ó. Ai, peraí. Deixa eu me posicionar. Aqui. Nas beiradinhas, ó. Né? Aquela outra fita lá eu pintei florzinha. Essa daqui, como eu fiz textura, então eu não vou pintar florzinha. Ó, na parte de baixo. Tá vendo como é que essa cor também fica muito bonita, gente? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Se tiver ruim, avisa, tá? Vou pintar aqui dentro, ó. Vamos lá. Estamos quase acabando, hein? Ó como é fácil. Peça fica bonita e fácil de fazer. Que é o que a gente precisa, né, aí. Olha. Viu? Aí, gente, na parte de sombra, ela fica assim, tá? Porque eu fiz uma coisa bem rapidinho. Agora a gente vai fazer a parte de iluminação, tá? Então, vou vir aqui, ó, com um pincelzinho Pituá, número 2440 da Condor, tá? Contrário, né? Vou vir, ó, com o branco. Coloquei um pouquinho aqui de tinta. Vou sujar, ó. Vou até fazer aqui para vocês poderem ver. Eu vou fazer esse movimento, gente, ó. Circular. E vou bater, ó. Por que essa batidinha? Para tirar o excesso do pincel. E vou vir, ó, tudo que for na parte de cima dela. Eu tenho mania de chamar minha vaca de ele. Tá? Sujei aqui de novo. Movimento circular. E... olha. Ó, tudo que for parte de cima. Então, assim, essas partes mais claras, gente,
Tipo, como se fosse, por exemplo, um azulzinho claro, um rosinha, um amarelinho. A gente faz esse clareamento assim em cima com o branco, tá? Essa iluminação. Faz a iluminação com o branco. Sempre quando for essa cor assim bem delicadinha, ó. Tá? Não vou pintar o laço ainda porque ele ainda tá molhado. Vou deixar ele por último. Ó, parte de cima da orelha. Né? Um doce para quem lembrar como que eu chamei isso aqui, ó, da orelha. Aposto que ninguém lembra. Vamos lá. Ó, tudinho. Vou virar. Ó, vocês estão vendo que ele já dá aquela... Deixa eu ver aqui. Outra coisa, né, gente? Viu como pintura é tudo? Ó, movimento circular. Não vai ter desculpa mais que não sabe pintar. Como eu disse, tinta certo, massinha certa, pincel certo, não tem erro. Boa noite, Patrícia. A Paty já fez a Patrícia Fernandes já fez as peças dela, eu vi, ficou perfeitas, lindas. Mas ela, como ela já manja de pintar, ela já pintou a dela. Ó, tá vendo? Aí eu vou vir aqui. Né? Aqui. Ó, dei uma borradinha aqui, depois eu tiro, tá? Não precisa se preocupar com isso. Eu sou muito tranquila quanto a borrões, entendeu? Que eu falei também da outra vez, se por acaso, por algum motivo surgir uma bolha na massa, eu sou muito tranquila com isso. Eu não me apavoro. Aqui no meio, gente, ó. Né? Aqui, ó. Gente, tá sendo útil essa live para vocês, porque eu só me interesso em fazer coisas úteis, tá? Aqui dentro, ó. Se vocês acharem que não é útil, que vocês preferem só a confecção da peça, aí eu também só faço a confecção da peça. Deixa eu colocar mais branco aqui. Deixa eu ver aqui.
se tem alguma... Mariana, é um pote, depois eu mostro ele pronto, tá? Já que depois eu vou falar sobre valores, tá? Que valor é uma coisa bem complicada. Ariadne, é o seguinte, eu só pinto a peça ela totalmente seca. Se por acaso se me ver pintando com ela molhada, é porque eu tô dando aula, né? Aí não tem jeito, a gente precisa ensinar, então a gente pinta ali com ela molhada. Mas eu não gosto, eu acho que a peça ela fica, sem sombra de dúvida, 10 mil vezes melhor quando você espera ela secar para você pintar. Deixa eu ir puxando aqui porque as perguntas ficaram tudo lá embaixo. Maria de Socorro, obrigada. Seja bem-vinda. Márcia Santos, você não viu a aula, mas a outra aula ela tá gravada. Depois é só você procurar aqui no Mundo das Massinhas mesmo, que vai estar, tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu descer aqui os comentários. Tá, Fabi do Carmo, eu só uso tinta acrílica fosca da Acrylex, tá? Ó, Natural Colors, tá? Tá vendo aqui, ó. Eu só gosto de usar ela para pintar e também para tingir a minha massa. Pincel, eu estou usando 440 da Condor, que ele é o Pituá, número 2, tá? E usei também o número 16, 413/16 da Condor, que é o chanfrado para pintar ela inteira. Deixa eu ver. Tati Biscuit, é o seguinte, a pintura é treino, tá? Foi o que eu falei, se sua peça estiver molhada, ele não vai ficar bom. Se você não tirar todo o excesso que tiver de água no seu pincel, ele vai dar aquela borrada, entendeu? Então, assim, você tem que vir com paciência, com muito amor também, entendeu? Borrou, você vir pegar o seu pincelzinho limpinho e passar, entendeu? Nele, para, no caso, tirar, né, os borrões, tudo. Então, você tem que ter paciência, amor. E treinar. Mas difícil não é. Tá? A gente chega numa fase que a gente já começa a brincar com as cores mesmo, sabe? Abusar, entendeu? E fica muito bom. Por isso que eu comentei no começo, os meninos, o Iterlano e o Diego, que por causa deles, que eu sempre achei as peças deles maravilhosas, eu comecei a querer fazer as minhas, né? Assim, olha, gente, como é que fica? A Patrícia tá falando que tá fazendo produção de vaquinha. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Isso, gente, quem não viu a outra aula... Gente, desculpa, porque o homem da pizza está passando. Jaque, obrigada pelo carinho. Então, olho também é uma coisa complicada, sim, para quem é iniciante. Se você não insistir, você acaba desistindo. Então, o que eu falo, gente, se você quer se superar, né? Se você quer fazer um trabalho bem feito, gente, você tem que treinar. Treino em cima de treino. Ó, vou passar agora aqui, ó, no laço, tá? Ó, aqui na parte de baixo do laço. Depois eu desço mais um pouco, tá, gente? As perguntas aqui e vou respondendo, tá?
Ó, aqui na parte de cima, ó, dou umas batidinhas, ó. Olha, tá? Realmente não tem erro. Gente, uma coisa muito, muito importante. Nossa, eu falava 1000 vezes para minhas alunas. Gente, pincel pituá, esse aqui, ó, esse que eu tô usando agora, tá? Ele não vai na água, tá? Do jeito que você tira ele seco, você molha na tinta e faz um movimento circular, batidinha e vai para a peça, tá? O chanfrado, que é esse pincel aqui, ó, esse vai para a água, tá? Esse aqui jamais, tá? Eu acho que aí que muita gente acaba borrando a peça. Se você colocar ele na água, tá? E passar na peça, aí ele vai virar um borrão mesmo. Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. A Marta disse que tá hipnotizada. Tá hipnotizada, Márcia? Márcia, eu sou de São Paulo, Márcia. A Wanda disse que ficou frustrada com os olhos. Oh, meu Deus. Vamos ver se eu marco uma live só para pintar o olho, então. Ai, gente. Gente, é dedicação, gente. É muita dedicação. Senão não dá certo. Tá, então, todas as partes que eu precisava clarear que fica em cima. Vamos dizer que essas partes aqui é onde a luz bateu, então ela tá mais clara, né, gente? Peraí. Ó, então eu passei, né? O pituá com o branco. Agora, gente, eu vou dar vou fazer essa mesma coisa, essa iluminação com um outro pituá, tá? Ó, é o outro, o que eu tava usando ó, com branco, tá? Agora eu vou usar com o amarelo ocre, tá? Então eu não misturo os pincéis. Pincel para branco eu uso para branco, pincel para o amarelo eu uso para o amarelo e pincel para o azul eu uso só para azul, tá? Porque senão o trabalho não fica bom também, porque ele acaba ficando um pouco de resíduo de pincel da tinta da outra cor, né, gente? Aí o que acontece? Acaba sujando aquela peça onde não podia. O que você, por exemplo, você queria pintar de branca e você usou o pincel amarelo, aí já era. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, gente, ó, para aquela bolachinha. Com branco, tá? Ó. É isso aqui. Tá? Só isso aqui. Para fazer bolacha. O outro pincelzinho pituá com o amarelo ocre. Ó. Sujei ele, né? Movimento circular. Batidinha. Vou vir aonde? Só onde a parte que tem marrom, ó. Ó. Estrelinha. Chifre, né? Outro chifre aqui. Estrelinhas. Aqui em cima do pálpebra dos olhinhos, ó. Vocês estão vendo, gente, a diferença? Tá dando para ver a diferença? O Tati Biscuit pode usar tinta PVA para fazer essa pintura sim. Sem sombra de dúvida, pode fazer sim. Eu já usei, mas é que eu me adaptei mais com essa daqui, essa tinta acrílica. Mas eu sei que muita gente aí que mora no interior e tal não tem, então você pode usar PVA sim. Eu só não uso tinta de tecido, tá? Ó. Gente, olha
Aqui era pra eu ter dado uma limpadinha. Deixa eu só limpar aqui, gente, que eu sujei aqui de branco. A gente suja, a gente limpa. A gente não se estressa com isso, tá? Ó. Vocês estão vendo a diferença? Daquela peça do começo, ó. Né? Agora eu vou vir aqui no casco, ó. Ó, na volta toda. Depois me lembre que eu preciso colar esse casco direito. Essa, quando a gente ensina, a gente faz as coisas meio rápidas. Então, acaba dando alguns defeitinhos depois, onde a gente tem que corrigir. Tá? Aí vem aqui em todas as estrelinhas. Tem aqui outro casco. Ó, vocês estão vendo que eu borrei aqui? Borrei legal, né? Por quê? Porque eu passei aqui e eu não fiz esse movimento aqui, ó. Já fiz de propósito para vocês verem que isso acontece. O que acontece quando a gente não faz o procedimento certinho, né? Então, eu sou obrigada a tirar um pouco o excesso. Aí eu espero aqui secar. Mostrando para vocês o porquê que acontece. Aí muita gente fala, eu não consegui. Tá vendo? Você viu que só porque eu coloquei a tinta aqui, onde estava sujo, e eu não fiz esse movimento circular e não dei a batidinha, ele deu um borrão. Ele não ficou essa cor suavezinha assim. Ó, vamos aqui pro rabo, ó. Mesma coisa. E em todas as estrelinhas na parte de cima. Viu? Tá, e porque às vezes a gente mesmo tá ensinando, gente, e a gente esquece de falar que, olha, o pituá não vai na água, que tem que fazer esse movimento, né? Às vezes mesmo na hora de ensinar a gente acaba esquecendo, fica tão preocupado com outras coisas e acaba esquecendo de falar isso. E é onde as pessoas vão tentar fazer e não conseguem. Ô, Márcia, obrigada. Olha, as meninas, elas, graças a Deus, elas não reclamam das minhas aulas, mas eu já falo. Às vezes, eu sou brava, que eu falo, presta atenção em mim. Eu quero que saia daqui com a peça pronta, linda. Eu falo assim. Olha, deu para sentir a diferença? Deu para sentir a diferença, né? Vamos lá. Aqui, gente, ó. Eu uso isso daqui, eu já comprei isso aqui já faz muito tempo, eu não sei nem de que marca que é, não sei se é da Condor, eu não sei o que é. Ele é uma esponjinha, tá? Que eu passo blush nele e eu carrego no saquinho, para poder fazer isso aqui, ó. Tá? Ó. Aqui vocês podem usar o giz de cera, o giz pastel, gente, desculpa. O giz pastel seco, para fazer isso aqui também. Fica super bom. Tá? Eu já uso porque ele não fica tão forte, ó. Aí, deixa eu só ver aqui uma coisa pra gente matar esse coelho. Tá vendo isso daqui?
tinta dimensional, né? Brilhante, relevo, 3D. Sabe aquela bolachinha? Eu faço todo esse processo antes de colar, tá, gente? No pote. Ó, vou só brincar. Né? Aí vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem. Pode usar esse aqui que é marrom, que ele fica muito parecido com chocolate. Pode usar o branco para imitar chantilly. E tem um amarelinho que ele parece doce de leite, gente. Ó. Tá vendo? Então, ó, usando os cortadores, vocês podem fazer vários, entendeu? E na hora que vocês forem pintar ela, já tá mexendo com a mesma tinta ali, já pinta todas as bolachinhas e passa isso daqui, só que você tem que esperar secar. Um conselho, eu não aconselho, na verdade, vocês colocarem do jeito que tá aqui, ó, perto de ventilador, porque a tinta craquela todinha. Se ela se arrebenta, ela se quebra, sabe? Então, ela tem que secar num lugar onde não tenha ar assim em cima, tá? Um conselho assim que eu dou para vocês. Deixa eu ver aqui. Márcia falando que inveja quem mora em Sampa. Gente, olha, a peça já tá pronta. Deixa eu levantar aqui para vocês verem eu. Vou botar agora a câmera para cá, porque senão eu vou ficar olhando de lado. Cadê? Cadê? Estão me vendo? Vamos lá. Tá aí. Deixa eu só tirar aqui a luz de cima. Ó, peça pronta, finalizada. Ensinei a pintar as bolachinhas. Aí depois, gente, ó, só colar um laço com um retalho de algum tecido que você tem aí na sua casa que vá combinar com a sua cozinha ou com a cozinha da cliente, tá? Com mais um pedacinho de uma fitinha, ó. Fiz um lacinho também de sisal, tá? E colei um apliquezinho também de biscuit de coração, tá? Aqui, tá? E embaixo é só sisal com um coração também de biscuit. Pode ser, fica muito bom o botão, gente. Mas eu não tinha um botãozinho, aí eu usei tudo. E aqui tem essas plaquinhas que eu mesma faço, ó, com amor, né? Também com o cortador da Blue Star, tá? E é isso aí, gente, ó, peça finalizada. Finalizada. Ó, a estrelinha e o coraçãozinho. Tá bom? Peça finalizada. Eu, de verdade, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me chamar que eu respondo, tá? Tá aí, ó. Não tem mais desculpa de que eu fiz e não sei pintar. Tá bom? Gente, obrigada. E até a próxima. Vamos ver se eu marco uma outra live aí bem legal para vocês. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Obrigadão. Tchau.